Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o pastor Dárcio E eu, Nilza, e estamos aqui para mais um. culto de adoração em família, o culto da família, juntos, unidos, a família, as pessoas que a gente ama. Então, você que está aí junto com a gente, obrigada por estar participando juntos e vamos divulgar essa palavra que pode ir a todos os cantos onde tem um sinal de internet ou até um sinal de energia elétrica, porque você grava e pode estar reproduzindo, e quantas mais pessoas podem estar ouvindo a palavra de Deus, conhecendo mais para poder viver mais. Então, junte-se a nós no Ministério Água Viva, para que possamos estar falando de Deus. Também com a rádio pela internet, www.radiovineyard.net. Você entrando na página, clicando no canto superior, tem a tecla lá do play, onde você vai poder ouvir músicas de louvor em muitos idiomas, porque todo ser que respira louve ao Senhor, e também aí nossos pedidos de oração. Então, junte-se a nós, vamos orar juntos. Se você tem algum pedido também, manda aí para nós, para que possamos estar como corpo de Cristo, intercedendo pelo seu pedido, a sua necessidade, o seu agradecimento. Glória a Deus por isso. Também pelo WhatsApp, você pode mandar e por nossas redes sociais. Também entre em contato conosco para que possamos estar juntos, pedindo, clamando a esse Deus Todo-Poderoso. E vamos juntos nesse ministério, podendo mudar vidas, que Deus use todo esse material, todas as nossas vidas como instrumento poderoso nas mãos dele para levar transformação de vida para tantas pessoas aí afora. Então, contribua conosco, venha com suas ideias, seu trabalho, seus recursos, né? Fale com a gente, participe, tem muita coisa para fazer, hein? Agora a coisa começa a andar e tem que continuar andando. Então, vamos juntos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Já começamos aí o nosso Ministério Água Viva, né? Então, você que está nos assistindo aí por primeira vez, logo a gente vai ter nosso site lançado aí e coisas que vão acontecendo. O Senhor vai abrindo portas e nós vamos entrando por cada uma delas em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E onde você coloque as suas mãos, seja de grande bênção. Em nosso estudo bíblico que a gente faz toda quinta-feira nós temos um estudo bíblico e a gente convida você também a estar com a gente. Nós estamos estudando os milagres de Jesus, estamos vendo os milagres que Jesus fez, né? E cada milagre tem uma característica diferente, isso que é o mais interessante, né? E o que a gente viu na última quinta-feira é que Jesus, ele não tem um molde, ele não tem uma forma, ele tem uma forma, é diferente. Jesus faz o mesmo milagre, mas de uma forma diferente. Então, quando ele cura o cego, quando ele cura o paralítico, quando ele cura o coração das pessoas, né? Ele faz de uma forma diferente, individual para cada um deles, né? Porque Jesus conhece o nosso coração. E milagres é aquilo que é impossível para você e para mim fazermos, né? Aquilo que o ser humano não consegue fazer. Então nós buscamos e buscamos em oração, por isso nós temos aí os pedidos de oração que você pode entrar pela rádio, você pode entrar pelas redes sociais e toda primeira quarta-feira de cada mês a gente tem a nossa reunião de oração. Então você é o nosso convidado, vem aqui orar, vem aqui interceder, porque quando a gente ora, quando a gente é, abençoa as pessoas, nós somos abençoados. Essa oração volta para nós. Essa é a lei da semeadura, né? Não estou inventando nada aqui, isso é a lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher, né? Vemos muitas vezes esses milagres de Jesus, ele falando o quê? Perdoados estão os seus pecados. Para que a cura acontecesse, ele perdoava pecados. Ô pastor, então quer dizer que muita enfermidade é de pecado? Uhum. Muita enfermidade é de pecado. Muita enfermidade é de demônio. Não são todas, mas muitas delas são, né? Mas ele falava: perdoados estão os seus pecados. Com isso, nós podemos concluir que o pecado pode trazer
não só enfermidades, mas pode trazer paralisia na nossa vida. A gente pode ficar estagnado, a gente pode não andar, né? Não seguir a nossa vida por causa do pecado. O pecado pode trazer cegueira, onde você não consegue, mesmo que não seja cegueira física, mas a cegueira espiritual, que você não consegue enxergar um palmo na frente do teu nariz. O pecado ele pode trazer muitas enfermidades, inclusive o próprio câncer. Ele pode trazer. E isso é o pecado. A palavra que o Senhor nos traz hoje é uma palavra de cura. Uma palavra que você e eu sejamos curados. Uma palavra que você e eu sejamos libertos. É uma palavra de libertação. E uma palavra de salvação. Para que você e eu sejamos salvos. Né? Esse é o espírito da coisa. Né? Esse é a chave do evangelho é a tua e a minha salvação. Porque Deus se importa com você e comigo. E a palavra que o Senhor nos traz hoje é: existe solução para o pecado? Existe solução para o pecado? Isso é uma pergunta, né? Isso é uma pergunta, mas para que a gente possa responder se existe solução para o pecado, primeiro nós temos que definir o que é pecado. Pecado, na verdade, é um grande muro que separa você e eu de Deus. Ou pode ser um grande abismo que separa você e eu de Deus. Pecado é aquilo que interrompe a nossa relação com Deus. O pecado nos deixa longe de Deus. Deus, ele não vive onde vive pecado. A gente vê muitas pessoas dizendo que são cristãos, que Deus está com ele, mas ele vive no pecado. Essa é a diferença de pecar e viver no pecado. Né? Qual é a diferença, pastor? Bom, quando você vive no pecado, você já está condenado. Quando você entrega a tua vida para Jesus e você peca, você pode ser perdoado. E quando você pode ser perdoado? Quando existe arrependimento. E o arrependimento faz com que você não faça mais. Você não peque mais. Aquele pecado você não vai fazer. Você pode fazer outro, mas aquele você não vai fazer mais. Essa é a diferença de quem entrega a vida para Jesus. Ah, pastor, então quer dizer que eu posso continuar pecando, eu vou pecando, peço, arrependo, peço perdão e a gente continua aí na mesma coisa? Não, não, não. Isso aí é sem vergonhice. Né? O que Deus espera de você e de mim é que exista um arrependimento e que a gente se esforce para que não aconteça mais. Eu não posso te dizer quantas vezes Deus vai te perdoar, 1, 2, 3, 20, não sei. Isso aí é uma relação sua com Deus. Isso aí é a tua identidade com Deus. E você tem que ter essa proximidade. E você tem que ter essa relação. E essa relação você e eu só podemos ter se não tem pecado. Que o pecado nos leva a nos distanciarmos do Senhor. Abra sua Bíblia aí, Isaías, capítulo 59, versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. As vossas iniquidades, o seu pecado. Isso aí é o Senhor falando ao povo de Israel. Isso aí é o Senhor falando para você e para mim. As nossas iniquidades, os nossos pecados, eles fazem a separação entre nós e Deus. Existem os princípios físicos que governam o mundo. O primeiro é a gravidade. Então, é um princípio físico. Se eu solto aqui, vai cair. Essa é a gravidade. As leis de Newton, a primeira lei de Newton diz que cada ação tem uma reação. Então, o meu punho, ele bate na minha mão e a minha mão bate no meu punho. Essa é a reação. E as leis que regem os planetas. Então, você já conhece aí, desde criança, estuda os planetas
que estão como é que é solar? Sistema solar. Sistema solar. No sistema solar, né? Você vê, você conhece os planetas, e como é que eles estão todos alinhadinhos, sem se chocarem, sem um entrar na órbita do outro? Pois é, isso aí é o princípio físico. Mas da mesma forma que existem os princípios físicos, existem os princípios espiritual, os princípios que governam o mundo espiritual. Você já deve ter ouvido eu falar aqui diversas vezes que todas as coisas são resolvidas no mundo espiritual. Todas elas. Lembre-se que nós estamos aqui de passagem. Nós vamos viver aqui um tempo, não sei quantos anos, né? Cada pessoa tem uma data de validade aí. Nós estamos de passagem, então nós estamos aprendendo alguma coisa para a gente viver a eternidade com Jesus. Mas esse princípio espiritual são princípios que são determinados por Deus, que criou. Então, se você vai lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, você vai ver que cada criação de Deus, ele fala assim, o que Moisés escreve lá? E viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Então, ele foi que criou os princípios para governar o mundo espiritual. Princípios esses que são imutáveis. Princípios esses que são invioláveis. Princípios esses que não são possíveis trocar ou fazer qualquer tipo de negociação. Princípio espiritual não se negocia. Princípio espiritual se obedece. Sobre os princípios espirituais, nós podemos até fazer um estudo bíblico, né, que a Nilza já anotou aí para a gente fazer um estudo bíblico sobre esse tema, que é um tema bastante interessante. Mas vejamos se existe a solução para o pecado. Porque esse é o tema da nossa palavra hoje. Se tem a solução para o pecado. Abra sua Bíblia aí, no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso nós chamamos de que Deus deseja a tua salvação. Quando Paulo escreve aqui a Timóteo, o texto fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que todos os seres humanos. Deus ele não criou o ser humano para ir para o inferno. Deus não criou o ser humano para ser desgraçado, ao contrário. Deus criou o ser humano para estar com ele. Se você lembra, lá no Jardim do Éden, quando estava Adão e Eva, no final da tarde passava Deus e fazia o quê? Conversava com eles, se relacionava com Adão e Eva. Então, Deus ele quer isso, que todos os homens conheçam a verdade. Deus deseja a nossa salvação. Que todos os homens sejam livres, sejam libertos. Que todos os homens eles tenham a liberdade de escolha. Por isso ele deu para você e para mim a liberdade de escolher. O que muitos chamam de livre-arbítrio. Deus deu para você e para mim. Pastor, mas se Deus quer que todos se salvem, por que ele não salva? Ele fez a parte dele. Ele mandou Jesus para vir para cá, não é? Para que você e eu tivéssemos essa oportunidade de salvação. Mas, como ele deu para você e para mim a liberdade de escolha, eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher se eu vou entregar minha vida a Jesus ou não. Lembrando que a nossa vida aqui vai durar 100, 200, 300, 900 anos, não sei quanto. Mas uma hora ela vai acabar.
E a eternidade? A eternidade não acaba. Essa é a diferença. A eternidade, ela não acaba. Então, você pode viver muito bem aqui, né? Um par de anos aí, que eu não sei quantos anos você vai viver, mas a eternidade você está no inferno. Então, pastor, mas dá para viver bem e ser cristão? Lógico que dá. Lógico que dá. Por quê? Porque o Senhor está cuidando de você e de mim. Não é? Se você lembra da palavra do domingo passado, não é? Eu sou o Senhor teu Deus. Fácil assim, né? Deus nos criou, ou Deus criou o ser humano para ser salvo, não para a morte e destruição. Mas o criou para que vivessem em harmonia com Ele. Nós temos que viver em harmonia com Deus. Nós temos que viver em harmonia com o Criador. Abra sua Bíblia aí, em Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma coisa que não se discute, não é? Somos pecadores. Nós somos pecadores. Temos que concordar com isso, né? A partir do momento que Adão pecou ali, né? Ele se desligou da relação com Deus. Então, nós somos pecadores. E Davi fala nos salmos dele que em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, quando a criança nasce, não é que o sexo entre pai e mãe, né, entre marido e mulher, vai trazer maldição para a criança. Não. Vai trazer pecado para a criança. Não. Isso aí é o que a gente gera, né, do pecado de Adão. Então, nós fomos gerados, você e eu, nós fomos gerados com a natureza pecaminosa. Isso aí é a nossa herança. Isso aí não tem jeito. O texto de Isaías que a gente leu, Isaías 59 e Romanos 13, deixa claro que todos nós pecamos e que o nosso pecado nos separa de Deus. Então, não tem pecadinho, pecadão. Depois a gente vai fazer um estudo sobre tamanho de pecado também. Não existe pecadinho e pecadão, mas o que existe é a separação de Deus. Mesmo que Deus deseje ter comunhão conosco, enquanto houver a barreira do pecado, isso não é possível. Deus não se relaciona com o pecado. Ele não se relaciona com o pecado, não adianta. Então, a gente vê aí muitas pessoas que falam, não, eu tenho Deus comigo. Está vivendo uma vida de pecado. Desculpa, você pode ter outra coisa, não é Deus que está aí, não. Porque Deus não se relaciona. Mesmo que ele deseje ter essa comunhão, ele não vai se relacionar. A primeira consequência do pecado é a nossa separação de Deus. Então, a primeira consequência é eu estar separado de Deus. Então, como é que eu sei que eu estou separado de Deus? Eu não oro, não leio a Bíblia, não tenho a minha vida transformada, eu não estou no meu processo de transformação. Eu sou conivente com uma série de situações. Pois é. Se alguém acha que não peca, lembra que nós pecamos por fazer o que é errado, por falar em fazer o que é errado. Pastor, mas eu não fiz, eu só falei. Pois é, já pecou. Por pensar em fazer o que é errado. Pastor, eu só pensei. Pois é, já errou. Você já pecou. Por deixar de fazer o que é o certo. Você sabe qual é o certo, mas você não faz. A tua omissão também é pecado. Nós pecamos pelas nossas atitudes, nós pecamos por aquilo que nós falamos, nós pecamos por aquilo que nós ouvimos, nós pecamos por aquilo que nós vemos e nós pecamos por aquilo que nós pensamos. Desculpa.
Ah, pastor, mas aí é muito difícil. Pois é difícil quando você não está cheio do Espírito Santo. Não é? Quando você não está cheio do Espírito Santo, então a coisa fica muito difícil. Por que vem pensamentos maus? Porque a tua cabeça está cheia de qualquer outra coisa que não é a palavra de Deus, que não são os louvores. Você não está cantando louvor todo o tempo. Não é? Por que você fala coisa ruim? Porque o teu coração está cheio de coisa ruim. Então, nós temos que realmente buscar fazer a coisa certa. A Bíblia nos mostra que todos pecaram sem exceção. Não tem exceção. Todos. Não é? A única exceção é Jesus, que nunca pecou. Né? Mateus capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Essa é a morte espiritual. A morte espiritual, lembra que nós vamos passar por duas mortes. Nem todos vão passar. Né? Enoque não passou, né, pela morte física. Elias não passou pela morte física. E se Jesus voltar agora, você e eu não vamos passar pela morte física. Mas o que nós estamos falando aqui, o que Jesus está falando aqui, né? Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade, o que praticam o pecado. Nunca vos conheci. A morte espiritual é a morte eterna. É a morte eterna. É a morte na eternidade. Enquanto o pecado nos separar de Deus, não podemos ter comunhão com Ele. E por isso nós estamos mortos espiritualmente. Se o pecado tem a primeira consequência de nos separar de Deus, a segunda consequência do pecado é a morte espiritual. É a morte eterna. Que espero que você e eu não passemos. Eu quero estar com Jesus, eu quero estar na eternidade. Não importa, não importa o que dizem, não importa o que façam, eu quero. Ok, você quer? Então tem que trabalhar para isso. Tudo que você deseja, você tem que conquistar, verdade? E a tua vida espiritual é a mesma coisa. Como é que você pode viver espiritualmente nesse mundo? Se alimentando da palavra, vivendo a palavra, vivendo aquilo que Deus tem de promessa para a tua vida, caminhando nos caminhos do Senhor, louvando ao Senhor em todo o tempo, né? Não esbravejando com qualquer coisa, você já solta um palavrão aí. Não. Vai, coloca nos teus lábios louvores, tem aí a Rádio Viniarde para você colocar os louvores aí todo o tempo. Então, em nome de Jesus, você tem que buscar isso, você tem que fazer com que o teu trabalho espiritual ele vale a pena. Ou seja, o pecado nos atrapalha. E a segunda consequência é a morte espiritual. Todo que permanece no pecado está condenado. Ah, pastor, mas sabe, eu vi um pastor dizendo, ó, isso aqui é o que diz a palavra. O que esse pastor disse aí, que você acha que Deus vai quebrar o teu galho, a palavra diz diferente. A decisão é sua. Eu vejo que a coisa mais difícil que Deus fez para o homem é deixar ele decidir. Porque, na verdade, se ele impusesse a vontade dele, né, eu acho que seria mais fácil. Eu posso dizer pela minha vida, se Deus falasse assim, não, olha, você não vai nem pensar, você vai fazer o que eu mando. Seria tão bom. Mas não, ele dá a liberdade de escolha. E nessa liberdade de escolha, a gente muitas vezes escolhe o caminho errado.
Veja o que Paulo fala aqui em Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O pecado reinou pela morte. Ou seja, não tem saída. Tem sim, olha. Jesus Cristo é a única saída. Ah, pastor, mas e se eu acender uma vela? Jesus Cristo é a única saída. Ah, pastor, mas e se eu for na igreja todos os dias? Jesus Cristo é a única saída. Não tem outra saída. Ah, eu vou fazer uma penitência, vou de joelho até. Você pode ir de joelho até onde você quiser, filho. A única saída se chama Jesus Cristo. Aquele Jesus Cristo, aquele que é o Filho de Deus, que veio ao mundo, morreu para pagar o preço pelos nossos pecados, o seu e o meu. E, o que é mais importante nessa história toda, ele ressuscitou. Aleluia. Essa ressurreição veio para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna. Ele ressuscitou para trazer a restauração à nossa vida, para que você e eu fôssemos religados a Deus, para que você e eu tivéssemos uma comunhão maior com Deus, para que aquilo que aconteceu no Éden, da desobediência de Adão, essa herança maldita que nós herdamos aí da nossa natureza pecaminosa, ela pudesse ser apagada da nossa vida. Isso só acontece através de Jesus Cristo. Hoje, todo aquele que crê em Jesus, todo aquele que se arrepende dos seus pecados, todo aquele que pede perdão a Deus dos seus pecados, e todo aquele que entrega a sua vida a Jesus, recebe o perdão dos pecados. Nós, como seres humanos, queremos fórmulas para que as coisas funcionem na nossa vida. E a fórmula é essa, né? Aceitar a Jesus, arrepender-se dos seus pecados, pedir perdão dos seus pecados e entregar a vida para Jesus. Passa da morte para a vida espiritual. Ou seja, tem sua comunhão restaurada com Deus. Mas para isso você tem que renunciar. Renunciar ao pecado. E buscar viver a novidade de vida. Vou buscar viver a nova vida. E o que é buscar viver a nova vida? Não é só conhecer a palavra, não é só você ir todo dia na igreja. É você viver a palavra. É você caminhar com Jesus. É você ter as marcas de Cristo na tua vida. É você e eu andarmos segundo a vontade de Deus. Isso é muito difícil, porque nós queremos fazer a nossa vontade, verdade? Nós queremos fazer a nossa vontade. Veja só o que João fala lá em João capítulo 8, versículos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma palavra dura, uma palavra simples, uma palavra sábia, né? Se permanecer na minha palavra. Permanecer. E o que é esse permanecer? Permanecer é aplicar a palavra em sua vida. Aplicar os ensinamentos da palavra na tua vida. É viver esta palavra, deixar de ser aquele cristão medíocre, aquele cristão sem vergonha, que acha que engana todo mundo, mas não engana a Deus. Permanecer na palavra é ser transformada por ela.
É a nossa vida ser transformada por essa palavra. É você ser um discípulo, um seguidor de Jesus. É você ser marcado pelo Evangelho de Jesus. Só que Jesus, ele continua. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é Jesus Cristo. A verdade é essa transformação que só Jesus pode começar na tua vida e na minha vida. A verdade é essa libertação que esse Jesus nos dá através do seu amor. A verdade para viver a eternidade com Cristo. Essa é a verdade. É isso que o Senhor Jesus fala aqui. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você ainda não encontrou a solução para o seu pecado, esse Jesus é a solução. Se você deseja entregar a tua vida para Jesus, feche os teus olhos e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. perdoa os meus pecados. Eu me arrependo de tudo de errado que fiz. Eu me arrependo de tudo de errado que fiz. Toma minha vida nas tuas mãos. Toma minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Escreva meu nome no livro da vida. Escreva o meu nome no livro da vida. E que eu possa passar a eternidade contigo. E que eu possa passar a eternidade contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E você que já conhece a Jesus, mas tem vivido uma vida de pecado. Tem vivido no pecado. Está preso ao pecado. O Senhor quer te libertar hoje. Ele quer te libertar agora. Feche os teus olhos, que eu vou orar por você. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é um Deus presente. O Senhor é um Deus de arrependimento, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia. Um Deus que toma em conta tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós nos propusemos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, cada um que está nos ouvindo agora, Senhor, que conhece a tua palavra, que um dia já te aceitou e quer renovar os votos, quer entregar de novo a sua vida nas tuas mãos, quer deixar, Senhor, de viver uma vida de pecado. Senhor, em nome de Jesus, que eles possam sentir o fogo do teu Espírito agora, purificando, limpando, Senhor, todo o seu interior. Pai, em nome de Jesus, dá força, Senhor, a cada um deles, Pai, para que eles possam, Senhor, estar vivendo a tua palavra, caminhando contigo, Senhor. Toma, Senhor, a vida deles nas tuas mãos, usa-os, Senhor, com poder e com autoridade. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse Jesus, ele veio para nos dar liberdade. Né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, querido, em nome de Jesus, venha para essa liberdade. Venha para essa liberdade chamada Jesus. Não pense que você tem que aproveitar a vida. A vida não tem que aproveitar. Não tem o que se aproveitar na vida. Mas viva a liberdade que o Senhor te dá. Para que essa vida seja uma vida passageira, porque a eternidade nós vamos estar com Ele, em nome de Jesus. Você que aceitou Jesus por primeira vez e quer conhecer um pouco mais desse Jesus, você pode escrever aqui embaixo ou pode entrar em contato conosco nas redes sociais e nós vamos caminhar com você. Nós vamos caminhar com você para que você conheça um pouco mais desse Deus. Estamos começando um ministério novo, o Ministério Água Viva, né? E você é o nosso convidado para estar conosco. Obrigado por você estar com a gente até aqui. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana poderosa, cheia da força, da unção e do poder do Senhor, em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau, tchau.